ao vivo. Pronto, estamos ao vivo. Gente, boa noite, todo mundo que estiver aí vendo a gente. A gente vai começar a live dando algumas informações sobre alguns fundos e alguns programas de ajuda social que estão rolando aí para a galera da técnica e também para a galera da classe como um todo. O primeiro é o Backstage Invisível. Você pode se inscrever ou doar, ter mais informações pelo Instagram deles. E eles estão distribuindo cesta básica e arrecadando em dinheiro, tá bom? O segundo é o Fundo Marlene Collet, que está distribuindo auxílio alimentação e cestas básicas. Pelo site deles, vocês conseguem ver a questão das inscrições, que são sazonais, eles estão abrindo alguns períodos específicos. E também a arrecadação, eles estão fazendo em dinheiro, também lá pelo site, então se você tiver interesse de doar. E o plano de urgência social do SATED, de São Paulo, desde o início do isolamento social, eles já distribuíram mais de 600 cestas básicas, e eles também estão arrecadando em dinheiro ou em alimentos. Então, se você quiser ajudar, ou se você estiver precisando de ajuda, pelo e-mail do SATED, do fundosocial@satedsp.org.br, tá bom? Hoje a gente vai fazer uma conversa sobre a equipe técnica nos processos de criação dos grupos de teatro, mais especificamente aqui do centro de São Paulo, com a Mungunzá e a Próxima, com o Caio Marinho, que é da Próxima Companhia, e o Pedro Augusto, que é da Mungunzá. A ideia do Papo da Coxia é registrar, nomear e reconhecer o trabalho e os trabalhadores dos bastidores das artes do palco. Então, é muito importante construir esse espaço com a galera do Teatro de Grupo. Eu estou muito feliz de ter vocês aqui. E aí eu queria começar pedindo para vocês se apresentarem um pouco, falarem um pouco da trajetória de vocês, e mais com relação à técnica também. Quem vai começar? Caio, pela ordem dos quadradinhos, pode ser? Pode ser. Vamos lá, tentar ser sucinto aí na apresentação. Meu nome é Caio, eu sou lá da Próxima Companhia. A gente tem um espaço lá na Barão de Campinas, né? Somos vizinhos aqui, né? Como você já falou. E eu comecei a fazer teatro, acho que a gente vai chegar nisso, né? Mas comecei a fazer técnica por conta de trabalhar com teatro de grupo. Basicamente, foi bem por aí, assim, né? Então, eu sou ator, comecei como ator só mesmo, no processo, e aí acabei parando na cenografia, que eu trabalho bastante como cenógrafo também, e esse caminho foi, assim, foi uma ocasião bem específica que eu estava em cena como ator no processo, me veio uma ideia de cenário, né, porque no teatro de grupo é meio isso, né, as coisas vão indo, a gente vai, o processo leva para sei lá onde, né, e aí me veio uma ideia de cenário que eu não sabia explicar. Aí eu fui para casa, fiz uma maquete, voltei no próximo ensaio com uma maquete na mão, porque minha cabeça foi para esse lugar e eu acabei assumindo um pouco essas funções, assim. E aí quando a companhia foi ter uma sede pela primeira vez, como eu já tinha um pouco de contato um pouco maior com essa área, acabou que eu assumi essas responsabilidades por uma necessidade, porque a princípio não tinha alguém para isso, né? A gente sabe que não tem, mas por um gosto também, né? Eu aprendi a gostar da técnica, da direção de arte, da cenografia, luz, enfim. Comecei fazendo luz também, depois fui para o cenário, mas sempre nesse esquema de sou eu que tenho para fazer. A gente não tem um cenógrafo, não tem um iluminador, mas a gente tem que fazer. Assim. E aí a gente fui aprendendo e tal. Mas aí foi um pouco por aí, assim. Depois que eu fiz esse primeiro cenário, outros grupos começaram a me chamar para fazer cenografia, que assistiram, que sabiam que eu estava mexendo com isso, começaram a chamar. E eu fui fazendo, assim. E aí, quando a gente tem um espaço, também acaba que vira um pouco de tudo. Você tem que saber um pouco de tudo, né? De luz, de cenotécnica, de tudo, para dar conta das demandas do espaço. Então foi bem por aí, assim, o meu caminho. Não fiz uma formação, acho que é importante dizer.
não tive uma formação específica em cenografia ou iluminação ou em técnicas de palco. Eu fui fazer cursos depois que eu já estava envolvido com a área para poder me aperfeiçoar e entender um pouco melhor o que eu estava fazendo já. Mas eu já estava fazendo, né? Ao caminho um pouquinho. Normalmente a gente se forma pela necessidade, né, no chá de grupo, e aí a gente vai se instrumentalizando conforme os interesses vão aparecendo, as pesquisas, os projetos, os conceitos. E você, Pedrinho, conta para nós. Boa noite, Giovana, boa noite, Caio, boa noite quem está assistindo a gente. Eu comecei também muito parecido com o Caio, no teatro de grupo. Em 2009, eu fazia faculdade de matemática. O meu irmão era integrante, tinha acabado de fundar a CIA Mungunzá, o Marcos Felipe, e por causa dele eu tive essa proximidade com o grupo e eu comecei a viajar com eles, ajudar em produção. Eu comecei fazendo contra-regragem, sabendo onde colocava as coisas para fazer as cenas. E até que um dia, eu acompanhando muito o grupo em viagens, o iluminador faltou, deu ruim pro iluminador e eu acabei assumindo essa na hora, assim, né? E eu acho que essa foi a primeira, essa foi a primeira vez que eu operei, que eu caí nesse lugar da iluminação, e a partir de lá eu nunca mais parei de operar. Então, uma pessoa que faltou, eu tomei esse espaço e fui me consolidando esse espaço no grupo. Depois a gente foi para o processo do Luiz Antônio. No Luiz Antônio, o Baskerville era muito amigo do Wagner Freire. E o Wagner Freire acabou me levando para dentro do Armazém da Luz. E lá eu acho que eu fiz a minha escola. Eu não tenho nenhuma formação também, né, tirando a faculdade de matemática, que dá uma base lógica ali para coisas simples de energia, de física, mas acabou... o Armazém da Luz foi realmente a grande escola, porque lá eu fiz evento, lá eu consegui desenhar o Wagner desenhava as luzes e eu montava, então eu fazia muita montagem, fazia montagem de outros coletivos, comecei a conhecer muitos coletivos e é um fluxo de trabalho muito grande que tem na empresa. Então ali foi onde eu consegui começar a entender, a entender mesmo a técnica, principalmente a parte de iluminação. No grupo, na Mungunzá, é um teatro de grupo, então você vai fazendo proposições, você vai acabando desenvolvendo em vários lugares. Então eu tenho um conhecimento dentro do lugar de projeção, também tenho um conhecimento de som. É claro que esses conhecimentos eles não são tão profundos quanto o meu conhecimento em iluminação, mas são conhecimentos assim. Quando a gente começou a ter o espaço, a gente foi para a CIA Mungunzá, para o teatro de container. Quando a gente chegou no teatro de container, eu fiz toda a instalação elétrica do espaço. Então, todo o trabalho de engenharia elétrica, cabeamento, as varas, o rack, o quadro de luz, as tomadinhas, todo esse processo foi um processo que eu criei também lá dentro, e eu acho que ali também dá uma outra base de um trabalho de eletricista, de uma técnica mais num lugar mais da elétrica. Então, eu sou aquela pessoa no teatro de container hoje que você precisa usar uma tomada, tem que passar por mim. Então, eu faço, o grupo vai se apresentar, eu faço todas as visitas técnicas antes, eu que resolvo todo esse cronograma, dia que chega cenário. Então, hoje em dia, a minha atuação, eu desenvolvo na companhia criativamente, eu tenho uma pesquisa na companhia, e eu também trabalho nesse lugar de gerir o teatro de container. Acho que nós três somos essa pessoa nos nossos grupos, né? Acho que tem muito a ver nesse sentido. Visita técnica, montagem, tudo. Então, a pessoa que... Quem é que vai dizer qual tomada que usa e tudo, né? Mas acho que é isso, o nosso trabalho criativo está para além dos processos criativos do grupo, e também entram nesse processo de ter uma sede, que eu acho que é um processo que também é criativo e artístico, enfim, essa coisa da programação, da relação com o entorno, são coisas muito importantes mesmo. E aí o Pedrinho falou, né, do Wagner e do Armazém da Luz. Nesse processo de formação, acho que na técnica a gente encontra muitos mestres que não estão na academia, né? Então, são muitos mestres que estão aí, que a gente encontra nos teatros da vida e que nos ensinam muitas coisas. E aí, nessa coisa de registrar, nomear e relembrar essas pessoas,
Vocês querem citar alguém que foi importante para a formação de vocês, assim, na técnica? Quer começar, Caio? Não, pode ir. Não, eu tenho algumas pessoas... O gancho, né? Não, eu tenho algumas pessoas que eu acho que é fundamental, assim, na minha trajetória de aprendizagem no lugar da técnica. Eu acho que a princípio é o Lelê Siqueira, que ele fazia a sonoplastia, porque a criança cozinha na polenta, e ele foi o técnico que não faltou. Então ele que acabou ali me acolhendo, me ajudando, me segurando toda essa barra de início de profissão, que você é muito cru, então você está numa montagem, você ainda não sabe bem o que você quer, para que serve o elipse, o canal, é o início da profissão mesmo. E ele foi uma pessoa muito querida nesse lugar, com muito, muito coração. Depois eu tenho o Wagner Freire, que tipo aprofunda muito conhecimento, ele tem anos e anos de pesquisa de estrada e dá uma base, e dentro do armazém você tem vários profissionais, tipo macaco velho, tá ligado? Tem Lobão, tem uma porrada de gente muito interessante, mas eu vou fechar no Wagner, no Lelê, e também uma pessoa que eu acho que ela é bem importante, assim, não tanto pelo lugar técnico, mas pelo lugar de admiração, que é o Guilherme. O Guilherme Bonfante, eu tive a oportunidade de trabalhar com ele em vários projetos, pelo armazém, ou direto entre eu e o Guilherme, e eu tenho muita admiração pelo trabalho dele, pelas linguagens que ele pesquisa, o trabalho dele de grupo dentro do Vertigem é maravilhoso. Então, vou fechar nesses três aí, que eu acho que... também eu vou fazer uma menção honrosa ao Nesito Reis, que ele fez um curso de básicas da técnica, conceitos básicos, então, tipo, aprendi desenhar mapa, aprendi gelatina, então foi um cursinho também que eu tive dentro da Armazém da Luz, que ele administrou, que vale a lembrança histórica do Nesito Reis, um cara fundamental para a técnica paulista, e ele fez uma carreira linda dentro do Centro Cultural São Paulo. Arrasou. E você, Caio, conta. É interessante, que aí o Pedrinho vai falando alguns desses nomes que a gente não tem como não ter cruzado em algum momento e marcado de alguma forma, né? Com certeza. Nesito, eu trabalhei 2 anos no Centro Cultural, né? Eu trabalhava no educativo, não trabalhava em nenhuma parte técnica. Uhum. Mas o Nesito estava lá, então a gente, né, todas as vezes que eu podia dar uma escapada, quando tinha alguma montagem, assim, então foi muito legal de ter conhecido, ter encontrado. Lembro que o esquema de fazer gobo com tampa de Momitex ou com latinha de constante foi com o Nesito que eu peguei, assim, vai entendendo essas coisas. Mas, assim, quando eu comecei a fazer cenografia, como eu falei, foi bem por acaso, assim. E aí eu colei no cenógrafos que tinham feito a cenografia do primeiro espetáculo nosso, que é o Água, que foi o Paulo Galvão e a Helena Ramos, que eles vieram nas artes visuais, eles trabalham bastante com as artes visuais também, e faziam bastante cenário de show na época. E aí eu colei neles, assim, então foi um período de bastante aprendizado. E não posso deixar de citar, assim, que pra gente é um parceiraço lá da Próxima, que é o Arina Go, que ele é o iluminador de 2 espetáculos nossos, né? Ele criou a luz de 2 espetáculos nossos, ele ajudou a gente, ele que, toda essa coisa de construir, fazer a parte elétrica lá na Próxima, foi ele que fez. Porque esse conhecimento técnico de elétrica não tinha suficiente para bancar, fazer toda a instalação elétrica lá do espaço. Assim. Uhum. E aí o Ari estava fazendo a luz do espetáculo nosso e ele foi muito parceiro, assim, e então deu para aprender muita coisa com ele. Mas é isso, assim, como a gente não tem uma formação convencional, eu não tenho pelo menos, eu acabei todas as pessoas que a gente foi encontrando foram oportunidades de aprendizado, assim, que eu digo, né? Agora, por exemplo, no último fomento nosso, a gente estava com o Julinho fazendo a parte da cenografia, né? E aí também foi um puto encontro da hora, né? Poder trocar com um cara que está aí fazendo isso há um tempão e arrasando, e eu não conhecia, assim, conheci o trabalho, mas não conhecia, então foi muito legal, assim, é sempre
mesmo que não seja eu que esteja na função, eu estou sempre tentando dar um jeito de aprender com essas pessoas que a gente vai encontrando, né? E é lindo, assim. Tendo uma sede, é muito legal. Não, só tendo uma sede, as pessoas vão lá montar também, né? Então, cada montagem eu acabo aprendendo um pouquinho mais com os técnicos dos grupos que vão lá. Isso é ótimo. O Lube fala que a gente vira colaborador dos espetáculos, né? Coautor, porque o espetáculo vai para o seu espaço, além dele se modificar pelo espaço físico, a relação que você constrói ali, as dicas também de espaciamento, né? Você acaba construindo junto. Muitos espetáculos precisam se adaptar, então ele acaba sendo reconstruído dentro da sede, né? Dentro do outro espaço. Total, e a gente tá lá, chegou, né? Já que a gente chegou nesse assunto, acho que eu vou pular para a questão da gente ter sede, assim. Eu acho que é muito legal, além do nosso, né, a gente está sempre experimentando novos processos criativos, novos conceitos. Toda vez que a gente vai partir para um projeto novo, a gente está pesquisando coisa nova, e é muito importante essa coisa da experiência, da prática também, porque daí você traz uma experiência de uma outra coisa que você aprendeu para esse novo projeto, e aí você começa a desenvolver tecnologia a partir disso. Acho que, inclusive, com as nossas questões, né, de precariedade, de estrutura, a gente também desenvolve tecnologia, fazendo umas gambiarras, que eu acho que isso é muito legal, assim, do nosso trampo nesse sentido. E muito legal, porque todos os mestres que vocês falaram também são pessoas que são importantes para mim, e acho que é isso, assim, então, na técnica, a gente tem essa coisa da formação geracional muito forte, né, tanto no grupo, quanto no teatro de produção, tudo. E acho que é muito importante a gente citar essas pessoas e a gente sempre lembrar disso, lembrar de como essas experiências foram importantes para a gente, porque essa formação é fundamental, enfim, para todo mundo. E aí, na coisa da sede, né, enfim, vamos falar mais sobre isso. O que vocês acham, como é importante ter uma sede? Para mim, assim, eu acho que é muito legal, além da gente ter domínio de um espaço, né, então a gente tem domínio, além de prático, técnico, um domínio conceitual do espaço. Então, quando o Pedrinho fala que a gente vira coautor das obras, eu acho que é incrível nesse sentido de como a gente exerce artisticamente a nossa função de técnico até nesses outros projetos que a gente recebe, né? E aí, além disso, a gente tem domínio daquilo para os nossos processos. Então, enfim, como é que vocês veem a importância da sede nesse sentido dos processos criativos, principalmente para os técnicos que estão se desenvolvendo assim com a tecnologia, etc. Olha, falando por mim, assim, é fundamental, porque é o espaço que eu tenho para aprender. Assim, tanto de ter referências criativas de outros espetáculos, porque às vezes é isso, né? A gente trabalha com teatro, a gente sabe que nem sempre a gente consegue assistir tudo que a gente quer, ter contato com tudo que a gente quer. Lá na próxima a gente faz bastante isso. E às vezes tem peças que a gente não conseguiu ver, a gente fala, vem apresentar aqui, porque a gente também já consegue ver, né? Isso é ótimo, assim, poder ter os parceiros por perto, né? Mas é isso, por exemplo, eu aprendi a fazer luz na época que ainda não as mesas digitais ainda não eram populares, assim. Então a maioria dos teatros tinha mesa analógica, então eu aprendi a fazer luz com mesa analógica, hackear tudo na mesa, assim. Eu fui conseguir ter tempo para começar a mexer numa mesa digital lá na próxima, quando a gente conseguiu comprar uma mesa digital, finalmente, e eu fui começar a aprender a mexer lá, assim. Então ainda estou bem ruim, mas também, né, pelo menos o básico a gente vai entendendo e foi aprendendo com a galera que ia lá. Então a galera que sabia fazer os patches direitinho lá, que ia montar para outros espetáculos, eu já colava na pessoa e aproveitava para aprender um pouco mais, assim. Então foi muito, muito bom, assim. Mesmo as gambiarras, né, tem umas coisas que a gente vai ver como é que funciona na teoria, mas não tem o material, não tem o espaço para exercitar mesmo, né. Então é isso, a gente estava, por exemplo, o Ledores no Breu foi apresentar lá na próxima. Então, viram que aí tem uma parede, um painel de páginas de livro no fundo, né, que todo espetáculo desce. A gente tem 4,5 metros lá, né? Então aí ficar subindo e descendo aquilo, gente, vamos tentar dar um jeito. Aí no meio da temporada eu falei, tem umas roldanas aqui, vamos fazer uma vara móvel improvisada, que é a que tá lá até hoje, assim, para poder facilitar a contra-regragem do grupo que foi.
assim, mas falei, pô, nunca tinha feito uma vara móvel, muito menos com os materiais bem precários, que é o que a gente tinha lá, que é uns rabos de rato, umas rodaninhas pequenas e uns perfilados, assim, mas vamos lá, né, a gente faz o que dá com o que tem e vai aprendendo, assim, tá, então, né, como é que eu faço para alinhar ela, essas coisas, você vai entendendo fazendo, né, isso, assim, se não tivesse uma sede, acho que eu provavelmente não teria tido a oportunidade de aprender metade das coisas que eu sei, assim, ou mais. A sede, ela oferece processo formativo tanto para a gente, que é artista daquele grupo, quanto para os parceiros, né? Porque muitas vezes vêm pessoas de fora e também, enfim, aprendem coisas. Acho que a gente ter esse espaço para experimentar esteticamente, plasticamente, é muito, assim, importante para o processo criativo do grupo, né? Nossa, com certeza, né? Você quer testar um adereço ou um elemento cenográfico na luz, você tem essa possibilidade, né? E outros grupos não vão ter isso quando vai estrear. Né? A gente ter um equipamento de luz, uma caixa preta, um espaço para experimentar artisticamente é um puta privilégio, né? E, ao mesmo tempo, o espaço interfere diretamente na história que é contada, né? A Mungunzá, o Epidemia Prata, é sobre isso também, né, Pedrinho? Assim, a gente já entende o próprio teatro de container como um espetáculo também. A gente entende ele como uma obra nossa e se for analisar de um lugar frio, né, ela tem todas as relações que uma obra tem. Você tem os encontros, você tem todo o processo criativo, você tem todo o fazer de produção, de fato. A sede, ela vem também de uma necessidade do grupo. Então, o grupo, ela precisava de um espaço para criar, para parar, para guardar as coisas, para se organizar. É muito interessante você também fazer uma alusão ao morador de rua, que é um cara que, poxa, tá lá sem dinheiro, sem nada, e como que essa pessoa se organiza se ele não tem um espaço para ele ter as coisas dele, para ele ter uma paz mental, ele está sempre sendo bombardeado pelo entorno. Então, a sede, ela vem para uma organização nossa, e também ela começa a mostrar muitas responsabilidades, né? Porque quando você é um grupo sem sede, você não tem vizinhos. Quando você está no espaço físico, você se relaciona fisicamente naquele lugar e começa a criar relação física no espaço com o entorno, com tudo. Então, a sede, ela vai te trazendo muitas camadas para um recorte para a técnica, é fantástico. Você consegue ver os espetáculos, né, como o Caio falou, eu dificilmente consigo sair para assistir alguma peça. E eu assisto muitas peças que vão no container. Uhum. Eu dificilmente trabalho para outros grupos, mas eu sempre estou em contato com todos os grupos que estão lá no container, fazendo montagem, dando uma força de alguma forma. Eu gosto muito desse lugar do trabalho da técnica no teatro, da iluminação, porque eles, diferente do show, ou então mais diferente ainda de uma exposição ou de um evento, onde você não tem tanto um primor, no teatro você tem ali tipo uma trena, é uma coisa muito mais perfeccionista. Então eu gosto de olhar para esses desenhos, para essas construções e essas pessoas que vão passando, e o teatro vai se transformando dentro de cada apresentação, ele está de um jeito, vai virando de ponta cabeça, e isso vai te dando bagagem, não tem como. Tipo, um fundo que eu fiz num espetáculo com ciclorama, uma imagem que eu guardei, e que se em algum momento precisar ir dentro dessa imagem, eu já vou ter essas... tanto a imagem, quanto o processo, quanto a ferramenta para construir essa imagem. Então, acho que a sede ela vai te aprofundando em várias camadas e nesse lugar da técnica você vai tendo um crescimento pessoal muito grande, de network, né? Você vai conhecendo todo mundo, porque a técnica, ela dentro do espaço, ela é fundamental. Ela é fundamental pelo afeto. Quando um grupo vai se apresentar no espaço e você é mal recebido pela técnica no espaço, as coisas já não começam a funcionar. Se você chega num teatro e o técnico não está a fim de trabalhar,
Você pode estar num SESC que tem toda a estrutura do mundo, mas se o técnico não estiver ali com você num lugar afetuoso, o seu trabalho não desenvolve. Então, o teatro de container não tem estrutura do SESC, todo mundo que chega lá precisa se adaptar, precisa dividir rider com 3, 4 grupos. Tem um lugar chato ali também de segurança, de cuidado, mas também tem essa coisa, tipo, a pessoa chega lá, eu vou receber ela com uma caixa de bis, vou saber onde tem uma comida gostosa e barata, eu vou tentar jogar também nesse lugar de afeto, que eu acho que a técnica é a primeira pessoa que encontra o grupo. E os grupos precisam ser acolhidos quando chegam num espaço diferente para fazer suas montagens. A gente falou um pouco disso, assim, né, conversando previamente, e a gente falou sobre como o técnico nos espaços, né, nas sedes de grupo, normalmente são a cara do espaço. E é nesse sentido também, né, da gente criar relação. E acho que é muito importante a gente desenvolver esse domínio prático do espaço também, né, até para melhorar todos os processos artísticos do grupo, enfim, de tudo, em todos esses sentidos. É muito legal isso, e acho que é muito importante a gente bater sempre na tecla de como é difícil, mas é fundamental que os grupos que têm suas sedes possam mantê-las abertas e mantê-las funcionando. Enfim, eu acho que é super importante. E aí, partindo para os processos de criação das peças de vocês no grupo, como é que se dá o trampo de vocês como técnicos nesse sentido, assim, nos processos da Mungunzá e da Próxima? Tá. Na Mungunzá, eu fui inserido no Luiz Antônio. Então, no Luiz Antônio, o Baskerville, ele queria que todos os atores fizessem a técnica. Só que teve um volume tão grande de técnica com vídeo, áudio e mudanças de luz, que precisou inserir um corpo técnico ali em cena para dar conta desses elementos. Então, a partir dali, para mim, apareceu uma chave muito interessante, que é como colocar a técnica em cena, como a gente tentar apagar um pouco essa ideia de backstage, trazer esse backstage, essa coxinha para a cena, como que a gente tira essas pernas do teatro, como que a gente mostra como a coisa acontece. Então, acho que a partir dali, vira uma chave que, assim, eu entro num processo, eu tento imaginar como que o meu corpo em cena vai resolver os problemas técnicos, por exemplo. E o espetáculo que eu faço isso, que eu acho que é o aprofundamento dessa pesquisa, é o poema suspenso. Que o poema suspenso, com o corpo, eu vou direcionando a técnica e vou fazendo o que uma pessoa faz da mesa, eu vou fazendo corporalmente, performaticamente. Daí, no Epidemia Prata, também tem essa relação, só que ela é muito mais dissolvida entre todos os integrantes da companhia. Então, em algum momento, o Léo está indo lá soltar um vídeo, a Verônica está indo trocar uma luz, a Virgínia está dando um play numa música. Então, todos do grupo começou a dividir esse trabalho e fazê-los. Então, não tem mais uma figura de um técnico ali em cena e todos começam a pegar isso. Porém, durante o processo, eu piro em luz, entendeu? A minha pira é isso. Então, dificilmente eu vou ver uma cena e não vou imaginar uma luz para essa cena, ou então como eu faria uma luz para isso, ou então o que é essa atmosfera, qual que é... Eu briso nisso. Claro, eu adoro também pensar o cenário, claro, sempre nesse lugar do técnico, né? O cenário é tipo, como que eu faço para desmontar isso? Como que eu faço para colocar isso dentro de uma van, sabe? Tipo, quase que um cenário de simplicidade, assim, simplista, que não é simplista, né? Ele só é prático. Mas você vê, o Epidemia Prata, o cenário é assinado pelo Léo e pelo Lucas, mas eu acredito que também a instalação da iluminação ali em cena vai jogando nesse lugar. Então, você utilizar a iluminação também como cenário, jogar isso como o cenário dentro de uma instalação. Então, acho que a minha pesquisa está nesse lugar, criar instalações e se inserir performaticamente no meio dessas instalações. Então, quando a galera começa a criar, eu também tenho minha criação e vou jogando junto, mas eu vou olhando a criação de luz e de geral, assim, tipo,
A pessoa tá dando uma cena ali, eu já estou imaginando, será que eu vou colocar vermelho? Será que eu queimo uma lâmpada? Será que eu acendo um rojão essa hora? Vou nesse lugar, assim. Legal. Vai, Caim. Não, então, lá na próxima tem isso também, né? Nós somos em 5 e em muitos momentos eu consigo ficar mais à frente da técnica, que é uma coisa que me interessa, né? Mas também porque nas outras funções de administração do espaço e do grupo, a gente se divide nas outras funções, né? Também isso é importante, né? Acabo, para poder dar conta da técnica, acabo não dando conta de outras coisas, né? Mas ainda assim a gente tenta com que assim, acho que a missão um pouco é com que minimamente todo mundo conheça o espaço, né? Então, pelo menos, por exemplo, visita técnica, você falou muito de ser a cara do grupo, né? Visita técnica, quando é específico da coisa da luz e tal, tem que sempre estar junto. Mas os outros integrantes da próxima, eles têm que saber pelo menos o mínimo para poder receber as pessoas e falar sobre aquele espaço. Então, essa apropriação que acho que todos os integrantes do grupo têm da parte técnica do espaço, ela é fundamental, assim. Eu acho que é um pouco da nossa do nosso trabalho, assim, que como técnicos também nos grupos, trazer o nosso grupo junto com a gente para ter um mínimo ali, né? E isso é uma coisa que a gente tem tentado fazer lá na próxima, né? Nossa divisão de funções. Então, acho que isso é importante colocar, que eu não tinha colocado. Mas aí sobre o processo de criação, né? É engraçado, porque eu sou cenógrafo, só que algumas peças da próxima, né? O Enquanto Chão, os Porcos, são cenário meu, no Enquanto Chão, o cenário e a luz são minhas. Nos outros trabalhos, não, né? Tem 2 que são do Ari Nagô, que é o Quarança e o Reminisco, que na verdade nem está mais em repertório, e tem o Água, que é de rua, né? Que é da Helena e do Paulo, o cenário. E aí, o Guerra agora, que foi o Julinho e a Magé que fizeram cenário, figurino, né? Esses que não sou eu, é muito doido, porque aí eu entro nesse lugar mesmo da praticidade, né? Penso, putz, não é o cenário que eu tô fazendo. Eu não fiz esse cenário. Mas eu sei que na prática, no dia a dia da companhia, a gente vai viajar com isso. A gente vai circular, a gente vai ter que adaptar para outros espaços, e eu vou acabar fazendo, assim, né? Então, eu consigo, quando a gente compartimenta, eu estou no trabalho como ator, eu consigo, assim, não, eu tento, não ficar pensando como cenógrafo, como iluminador, né? Tentando colocar a minha atenção ali no trabalho de ator, né? Com o meu corpo ali em cena, mais do que pirando loucamente nas ideias de cenário, porque tem uma outra pessoa para fazer isso. Mas quando chega um elemento, a cabeça vai correndo, né? Nossa, como é que eu vou enfiar isso na carretinha, não sei o quê. A gente já pensa nisso, né? Putz, é muito cenário pendurado. A gente vai apresentar em uns galpões que não dá para pendurar. Como é que a gente vai fazer isso? Vou ter que criar uma estrutura para depois levantar. É isso, assim, né? Então a cabeça vai a mil quando não sou eu que estou nessa função. Quando eu sou eu que estou nessa função, aí eu me cago inteiro, né? Porque aí não consigo trabalhar como ator e tudo. Tanto que a gente tem feito isso, assim. Né? No Guerra, a gente está lá com o Julinho, principalmente por conta disso, assim. Não dá. Eu trabalho com cenário, o Caio trabalha com figurino. Acho que falando, se a gente quiser estar nesse trabalho ali como ator, a gente acaba tendo que dar uma desligada, assim. Mas é isso, no processo de teatro de grupo as coisas estão muito misturadas, né? Então a gente apresenta o workshop de cena como ator, com proposta de cenografia, de luz, né? Acho que isso todos os integrantes. Por isso que é importante todo mundo ter uma base também, acho, né? Porque acho que por conta de uma precariedade, né, do nosso trabalho, mas também por uma opção estética, acho que a gente acaba misturando muitas coisas. Eu acho isso fantástico, assim. Acho que uma das grandes possibilidades do teatro de grupo, enquanto pesquisa estética, é essa, né, de todos os integrantes poderem propor em diversas áreas, coisas que em outros modos de produção que não o teatro de grupo, às vezes fica um pouco mais difícil, né, porque você acaba tendo que ficar um pouco mais restrito à sua área de atuação. Então essa mistura, ela vem por uma necessidade, mas ela é fundamental, assim, eu acho que ela possibilita muita coisa criativa, assim, acho que esse é o caminho. Eu acho que o pensamento prático nesse sentido, né, da prática, eu digo assim, da coisa da técnica, mas enfim, que é técnico, que é artístico, que é tudo misturado.
Mas eu acho que é muito importante no nosso processo de criação, assim, quando a gente faz parte disso, né? Então a gente conhece conceitualmente esse espaço, a gente consegue construir isso na nossa cabeça e a gente também tem o conhecimento prático para materializar algumas ideias que talvez... E é muito legal essa experiência da próxima dos integrantes fazerem também terem esse conhecimento e tal. E acho que é isso, a gente vai aprendendo e vai descobrindo alguns interesses de acordo com os processos, né? E acho que a parte mais legal do teatro de grupo é também aprender de acordo com o que a cena, o que o processo te coloca ali na frente, né? É um processo, né? Às vezes a gente vai propor uma cena, um outro ator vai propor uma cena e fala, Caio, vem aqui, como é que eu faço isso? Eu falo, também não sei, vamos descobrir. A gente descobrir também fazendo, né? Porque é isso, acho que isso é o mais gostoso, né? E vocês falaram aí dos... Na Munguzá rola uma parada muito doida, que é a apropriação das ideias, assim, tipo, você vai propor uma cena, daí o outro olha do lado e fala, nossa, que legal, daí ele começa a pegar, vai um roubando a cena do outro e todo mundo começa a fazer tudo. É muito louco esse negócio na Munguzá, a gente vai se apropriando, daí o diretor chega e fala assim, faz isso, daí todo mundo faz e é um bololô, porque daí tipo, um corta uma planta, você fala, olha que legal, também vou cortar. Eu vou propor em cima disso. Daí começa, todo mundo propor igual, e daí que vai criando esse corpo, essas multifacetas sobre uma temática. No meu trabalho, tem uma coisa que é a colaboração com o diretor, que é o trabalho colaborativo. Por mais que eu esteja ali pensando, não é uma lei aquilo que eu coloco. Aquilo que eu coloco, ele é debatido entre todos, eu argumento, outra pessoa argumenta, a gente vê as necessidades, troca, vê as condições, né, de se fazer, e o diretor, né, o Lubi, ele praticamente desenhou junto comigo, a Verônica, conforme ela ia fazendo a dramaturgia, o Lubi ia trabalhando o meu movimento ali. Então, a Fadel, no espetáculo do Epidemia Prata, a Fadel ficava sentada na plateia e eu falava, essa luz, para essa cena, eu imagino esse tom. Dela, não, tá muito claro aqui, muito escuro ali. Daí ela falou, não preciso de luz aqui nessa pessoa. E daí a troca também, você tem que estar super aberto para criar isso. É em grupo, né? É em coletivo, é um trabalho colaborativo. Então, você tem que estar aberto e a visão de quem está de fora, o diretor, ela é muito importante para a fotografia do todo. Então, acho que os desenhos de luz, o nosso processo criativo tem muita força do diretor, muito olhar dele também. E acho que é super importante a gente estar no processo contínuo, porque é isso, a gente nunca, enfim, a gente tem nossas peças e tudo, mas o nosso processo, a nossa pesquisa é continuada, né? Então, é um processo que não vai gerar nenhum produto, o processo é o que importa. E acho que quando a gente está, né, continuando com o grupo é muito importante. Mas, muitas vezes, a gente tem os técnicos que são nossos parceiros, e que, às vezes, são parceiros de longa data, mas que não estão ali o tempo todo durante a pesquisa, né? Não estão em todo o tempo da pesquisa. Como funciona isso no grupo de vocês, assim, desses técnicos parceiros que vêm para operar, para participar, enfim? Normalmente essa galera entra com vocês quando, mais ou menos, e como é que funciona essa relação com eles e tudo? Acho que cada processo é um processo, né? Assim, é bem diferente. Por exemplo, no Guerra, que é o último espetáculo nosso, até uma semana antes da estreia, o nosso objetivo era os atores operarem som e luz. Tudo. E aí uma semana antes da estreia a gente percebeu que a gente não ia dar conta. Assim, não ia dar. Assim, provavelmente a gente daria se a gente tivesse mais 1 ou 2 meses de ensaio, mas a uma semana da estreia a gente não ia conseguir pegar tudo, né? Porque foi um processo meio rápido também, o de criação do espetáculo final, né? Teve todas as intervenções na rua antes, mas o espetáculo em si a gente construiu ele muito rápido. E aí o Matheus, na verdade o Gabriel e o Matheus vieram juntos, veio correndo, assim, para uma semana antes, né? Mas normalmente a gente trabalha com uma antecedência maior das pessoas junto com a gente, inclusive para que elas possam colaborar criativamente, né? Porque por mais que você vai só operar a luz do espetáculo e chega lá uma semana antes da estreia,
de alguma forma você vai colocar a sua força criativa naquilo, né? Não tem como, a gente sabe que isso vai acontecer, assim, seja, putz, na hora de afinar o refletor que desafinou de uma apresentação para outra, você já vai colocar o seu olhar artístico sobre aquilo, né? Não é só técnico, né? Essa coisa de diferenciar a técnica do artístico acaba perdendo um pouco de sentido com o passar do tempo, nessa vivência que a gente tem, né? Então, é isso, a gente sempre tenta ter as pessoas o mais perto possível, assim. Inclusive a equipe técnica que faz a coisa, pra gente, ela muito deixa de fazer só quando essa pessoa não pode mais, alguma coisa assim, mas senão a gente quer ter todo mundo perto e sempre, assim, porque é o que alimenta o processo, né? A presença das pessoas e as ideias delas, assim. Acho que isso é uma coisa que não tem muito como dissociar, né? Então lá muito... Cada espetáculo foi uma coisa, assim, da equipe que vem de fora, mas a gente sempre tem equipe de fora, isso é uma coisa legal de colocar, assim, nós na companhia somos em 5, né, então todo mundo que vem para fazer os espetáculos, que não tem nenhum que tenha só 5 pessoas na equipe, sempre uma galera, né, a gente gosta disso, né, tanto que a gente não tem um diretor na companhia, né, a gente trabalha com sempre diretores de fora, acho que vamos usar também um esquema parecido, né, e aí isso serve também para todas as outras funções, né? Cenógrafos, figurinistas, iluminadores que vêm trabalhar com a gente também, eles variam, né? Cada espetáculo é uma equipe um pouco diferente, mas a gente ama muito todas, assim, porque elas fizeram, inclusive, os espetáculos serem o que são e terem caras, inclusive, bem diferentes, o que a gente gosta muito, assim. Né, enquanto companhia de caminhar por linguagens diferentes, às vezes, inclusive nos espetáculos, graças a essa equipe toda que muda, né? No teatro de container, na Ciamungunzá, a gente tem um núcleo duro de 7 pessoas, então o resto é esse núcleo mole que a gente fala, né? Tem um núcleo duro que são os 7, o resto é o núcleo mole. Daí esse núcleo mole é essa galera, tanto do teatro de container, quanto parceiros do próprio grupo. Como a gente não tem diretor fixo, assim como a próxima, né, a gente vai rodando, chamando vários diretores, e rola também, assim, na conversa com esse diretor, no convite com esse diretor, ele indicar pessoas com quem ele trabalha, a gente ter esse espaço também de escuta do trabalho do diretor, né, para a equipe que ele quer trazer, a assistência que ele quer trazer, normalmente iluminador não, porque eu me dedico muito a isso, mas o resto tudo tem muito espaço. Por exemplo, e sonoricamente a gente tem um parceiro muito brother nosso, que é o Gustavo Sars, então ele faz direção técnica, direção musical, e agora ele entra também em cena nesse jogo performático como músico, mas também como performer. O grupo, os parceiros nossos, ele é bem legal porque a companhia Ciamungunzá, a gente tem um parceiro que é o Gabriel Tiburcio, que ele foi puta parceiraço nosso, fez várias, quando precisava operar a luz, né, a gente tem um espetáculo que a luz é operada de fora, que é o Era Uma Era, que é o único espetáculo nosso que a luz é operada de fora e que eu estou em cena, então não posso operar, daí vem esse parceiro para Mungunzá. No teatro de container a gente teve o Diego, que é isso, né? Uma história, as pessoas vão passando, mas eu acho importante lembrar ele, porque é uma pessoa que ficou um tempo com a gente, ele é um parceiro também, mas agora no teatro de container a gente está com 3 meninas na técnica, que é a Paloma, a Gi e a Lana. Elas 3 que estão nesse lugar, elas são estudantes, e a Paloma, por exemplo, é da SP, a gente chamou ela para fazer um estágio, e daí é um estágio de 1 ano, mas no caso as pessoas vão desenvolvendo, vão abrindo novas portas, pode ser que saia antes, pode ser que fique mais tempo. Então esse lugar da nossa sede, a gente conseguiu abrir lugares de trabalho para as pessoas, lugares de aprendizado para as pessoas, porque essa troca elas vão aprendendo. E a gente também tem essa visão de tentar deixar uma igualdade de gênero no nosso espaço. Seria interessante ter igualdade em geral, assim, todos os corpos pertencentes àquele espaço. Mas a gente achou muito interessante em trazer essas 3 meninas da técnica
porque equilibrava a energia do espaço, tendo 50% de homens e 50% de mulheres. No nosso grupo, isso ainda não é possível. No nosso grupo, somos em 7, 4 homens e 3 mulheres. Mas é interessante pensar nesse lugar que todos têm que ganhar igual, ter um teto, um piso, né? Não sei como que a gente faz, porque a gente faz um achatamento, todo mundo no grupo, a gente não ganha por apresentação, a gente ganha por salário. Então, uma apresentação que a gente vende para o SESC, isso é diluído em meses de salário. Isso é interessante porque nessa pandemia, o nosso caixa ele consegue dar uma segurada na gente e a gente consegue também dar uma segurada na galera que está trabalhando com a gente. Então, o que a gente fez agora durante a pandemia? A gente pegou todos os nossos colaboradores e levamos ele para a plataforma digital. A gente foi desenvolvendo essa plataforma digital, então falamos, vamos todo mundo trabalhar de casa, ganhar o que ganha, vamos tentar manter essa estabilidade dessa grana, porque todo mundo precisa pra caralho, ainda mais agora que não tem ninguém conseguindo trampar, e a galera tá construindo material de casa. A Mungunzá Digital, né, que faz ontem fez um mês que lançou, eles já começaram fazendo, tipo, aquilombamento digital, os caras vão fazendo uma par de coisa, assim, o Lucas Beda, que é essa pessoa mais digital, né, mais nerd do grupo, que é o que fica na frente do site, que vai desenvolvendo toda a plataforma, que vai colocando todos esses elementos, e a galera da técnica hoje está criando material para alimentar essa plataforma. Então, os nossos parceiros eles têm que ser lembrados, e ainda mais hoje em dia. Ontem eu estava fazendo uma live com a Bujan e ele falou que uma parte do cachê dele tem que ir para a técnica, porque a gente sabe que, poxa, o músico ainda tá lá com o violãozinho dele, mesmo sem luz, mesmo sem técnico de som, tá fazendo a live dele. Agora o iluminador, o técnico, tá cagado, entendeu? O cara tá pegando uma bike e fazendo entrega, porque ele não tem como trabalhar nesse momento. Então é interessante criar essas consciências e dar o máximo de força para os parceiros nesse momento. Com certeza. Muito legal esse relato, assim. E muito legal ter só... Eu não sabia que agora tinham 3 mulheres no chat container. Isso é muito legal, porque na técnica, enfim, a gente ainda, né, tem essa coisa de ser muito masculina, sempre muitos homens na técnica, as mulheres é sempre meio esquisito, assim, e tal. Mas acho que é uma coisa que a gente vai mudando, né? E é bom a gente também ter domínio criativo e autônomo nos nossos espaços para a gente poder abrir, né, essas possibilidades. A técnica, eu enxergo a técnica com essa alma feminina, essa alma organizada, essa alma que organiza as coisas, que tem um trabalho focado mental, criativo. Eu acho que as meninas caíram lá no container porque era uma necessidade que a gente tinha no espaço, uma necessidade de organização, porque elas têm uma visão de organização de um virginiano, por exemplo. O Diego, por mais que ele não tinha medo de altura, né, ele não era nem um pouco organizado. Daí eu trago a Paloma, por exemplo, que tem muita vontade de subir, mas não tem tanta confiança, mas ela é uma pessoa que, tipo, usou o microfone, ela cobra do cara para guardar o microfone, para cuidar do espaço. Então, e não só por isso, por exemplo, a Alessandra, que era assistente do Wagner, você vê como ela organizava todo o pensamento, como que ela pegava toda aquela criação, e também ela tem a própria criação. Você vê a Marisa, os trabalhos dela é fantástico em todas as linguagens, principalmente em cenário, assim. Eu já fiz um monte de montagem de luz dela e de cenário. O cenário do Jardim, do espetáculo da Yato, é maravilhoso. É de uma tecnologia fazer tudo aquilo com caixa, tá ligado? De papelão. Então, existem mulheres muito fortes na nossa linguagem, na nossa classe, e precisa ter esse espaço para que elas tomem conta do que é de fato delas, entendeu? Uhum. Não, sim, muito legal. E acho que a gente fala, Caio. Não, é isso, acho que não só na técnica, né? Acho que é um movimento que a gente precisa ter o tempo todo no teatro, em todas as funções, né? De entender que a divisão por gênero não pode
acarretar em diferença de função, diferença de salário, diferença de nada. Acho que a gente está nessa movimentação enquanto mundo, precisamos estar. E acho que no teatro a gente conseguir fazer isso também é para ontem, né? E acrescentando a isso, né, da área técnica ser muito masculina, além de ser muito masculina, ela é muito heterocentrada também, né? Então, acho que isso é uma outra coisa que é importante da gente colocar, assim, a gente entender que existem outras possibilidades e que os profissionais, todos os corpos e todas as possibilidades de ser podem ocupar aquele espaço da técnica, né? Então tem esse olhar, acho que ele é fundamental para a gente agora. Eu acho que a gente que acho que tem essa coisa de ser técnico de teatro de grupo, da gente trabalhar com teatro de grupo, tem todas as especificidades todas que a gente está colocando aqui, né? Eu acho que essa mistura do artístico com o técnico, acho que a gente nos coloca numa posição de estar pesquisando essas questões muito cotidianamente, assim. Então acho que a gente tem que estar muito na linha de frente para trazer essas problematizações, esses questionamentos para a área técnica também. E a gente tem a possibilidade, né, por termos autonomia dentro dos espaços que a gente está, né, autonomia criativa, enfim, e da gente também poder fazer parte dessa transformação, né, então trazer essa galera para perto e tentar descaracterizar todas essas coisas. E aí o Pedrinho falou, né, inclusive, e o Caio também tinha falado já no começo sobre como vocês dividem as funções, assim, tanto no grupo quanto na sede. Acho que quando a gente tem sede, a gente tem, né, um monte de novas demandas, tanto com relação com o entorno, enfim, com a rua, com tudo, assim como coisas comuns, do tipo manter o espaço limpo, tirar o alvará, trocar o extintor e fazer montagem, todas essas coisas. E aí, normalmente, não sei, mas eu acho que é uma tendência essas pessoas que têm um pensamento mais prático, que estão mais na técnica, assumirem algumas dessas funções, né? Mas como é que vocês se dividem lá no grupo, assim? Porque a gente tem várias experiências de administração e de gestão nesse sentido, assim, né? Dos grupos que são completamente diferentes. E a gente se adapta sempre a cada um. E eu adoro ouvir as experiências dos grupos parceiros, assim, para a gente testar coisas novas também nos nossos grupos. Conta aí para nós como é que vocês se dividem lá. Então, lá na próxima a gente tem uma preocupação que ela é meio utópica, porque a gente, acho que cada um vai sempre se envolvendo em cada atividade de acordo com a sua necessidade, com a sua capacidade e energia naquele momento, assim. Então, eu acho que o mais importante é a gente não deixar a peteca cair, né? Vai ter alguns momentos que alguns vão estar mais engajados que outros, algumas atividades que vão estar menos engajados que outros, mas a gente segurar a coisa acontecendo. A gente tem sempre essa preocupação de dividir o trabalho da forma mais igual possível, assim. Mas é isso, assim, às vezes dá certo, às vezes não dá. A gente vai tentando ver o que acontece, assim. Então, eu assumo essa coisa da técnica um pouco mais. Aí tem outra, e técnica e manutenção do espaço, né, acaba ficando. Mas, por exemplo, limpeza do espaço, acaba tendo outra pessoa que faz. A coisa financeiras, outra pessoa. Compras, outra pessoa. A escrita de projetos é coletivo, mas acaba que uma outra pessoa acaba focando mais nessa relação com SESCs, com instituições, enfim. Então a gente tenta acabar dividindo tudo, assim, porque... E aí nesse tudo a gente coloca tudo, tanto as funções práticas, né, ali, físicas do espaço, quanto as funções administrativas do grupo, assim. Acho que isso é muito importante, que a gente não se esqueça de olhar para tudo, sabe? Tipo, a gente não tem uma pessoa que limpa o espaço, por exemplo. Somos nós que fazemos, né? E aí nisso, tipo, como que a gente não invisibiliza a pessoa do grupo que acaba, tipo, sempre limpando o banheiro muito mais do que as outras, sabe? Isso é uma função tão importante quanto escrever um projeto para o SESC. Como é que a gente não reproduz esses valores super meritocráticos, né, do trabalho e do trabalho intelectual ser maior que o trabalho braçal? São valores que estão por aí, que a gente tem que tomar muito cuidado para não reproduzir dentro dos nossos grupos, assim. E é difícil, porque é isso, né? O mundo ele funciona muito desse jeito e
qualquer escorregada a gente está reproduzindo, né? Então é uma atenção que tem que ser meio diária, assim, eu acho. Então a gente tem que ter esse cuidado de dividir o máximo possível. Às vezes dá certo, às vezes não. É importante a gente pensar sobre essa, porque a gente, enfim, né, sobre essas contradições que vão aparecendo nos nossos processos, né? Porque a gente sempre fala muito sobre a questão das relações de trabalho e tudo. E aí, lá no grupo, muitas vezes a gente se vê em situações ou vê outras pessoas em situações e você fala, caraca, talvez a gente esteja reproduzindo algo que, uma lógica, né, essa relação do trabalho que é complicada, então a gente precisa ficar sempre de olho nisso, assim, também. Na Mungunzá, a gente tem a gente conseguiu perceber que a gente não estava dando conta. Uhum. Que isso também é uma coisa interessante de perceber. Quando a Mungunzá, a gente não tem um produtor, e todos os 7 membros do núcleo duro são produtores, cada um dentro de uma área específica que tem mais afinidade. E daí eu vou dando de exemplos assim. A Sandra, ela é responsável por toda a parte burocrática de documentação, de edital, de projeto, ela cuida de toda essa burocracia. O Marcos, primeiro eu vou falar nos serviços como companhia e depois como se desdobra nos serviços dentro do container. O Marcos, ele faz essa coisa da venda. Daí o Lucas, ele trabalha com a relação com o site. O Léo, ele faz a identidade visual. A Virgínia, ela trabalha com o financeiro, ela fez administração. Eu tenho uma proximidade da técnica. A Verônica, ela tem uma escrita muito boa. Então ela escreve os editais. Isso quando a gente fecha na Mungunzá e a gente foi para o teatro de container, todo mundo continuou fazendo essas funções que faziam e pegaram as funções que eram parecidas com essa dentro do container. Então o Lucas começou a cuidar do teatro de container, página de site. O Léo começou a fazer identidade visual para os grupos que se apresentam no container. O Marcos começa a fazer o trabalho de pauta do teatro de container. A Virgínia assume o caixa do teatro de container. Eu vou para a técnica do teatro. Então, todo mundo dobra as funções perto da onde está ali na sua relação. Conforme vai passando o tempo, quando a gente construiu o teatro de container, eu fui morar lá. Eu fiquei 1 ano lá morando para criar essa relação com o vizinho, para ter conta no bar, para as pessoas, se der um problema, saber quem chamar, porque é a pessoa que fica ali do espaço. Então eu comecei a fazer essa figura e comecei a trabalhar muito no teatro e fazendo as montagens, as visitas técnicas, tudo. Até a hora que eu tive que apresentar pela Mungunzá. E daí precisava ter uma pessoa lá no teatro de container. O Léo, ele era à frente da lanchonete. A Sandra estava lá na lanchonete. Só que daí a gente começa a apresentar, a gente precisa de outras pessoas para estarem lá. Então é aí que começa a entrar toda essa onda de parceiros que eles trabalham independente da gente hoje. Hoje a gente faz um trabalho muito mais numa outra camada. Por exemplo, a gente organiza os setores de trabalho. Então, tem uma pessoa do grupo, que é a Sandra, e ela se relaciona e ela faz as reuniões com o pessoal da lanchonete. Eu me relaciono e faço as reuniões com o pessoal da técnica. Tem o Luiz, que faz a mediação social. Tem o Jake, que faz a limpeza. O Luiz fazia a limpeza, subiu para a mediação social, o Jake entrou agora para a limpeza. O Jake, ele é uma pessoa do entorno ali do teatro, que estava numa situação não tão legal e que esse trabalho é uma puta força para ele. Então, o espaço também, conseguir ajudar as pessoas do entorno é muito importante. A gente sempre tentava pegar essa tecla das pessoas do entorno, mas mesmo assim é difícil, porque precisa... Você dá o trabalho para uma pessoa, a dona Carmen do Coletivo Tem Sentimento fala muito isso, que quando você dá uma responsabilidade para uma pessoa que está numa situação tão vulnerável, você tem que dar também uma mão para ajudar ela a cumprir essas responsabilidades. Porque uma pessoa que está virando 3 noites na Cracolândia fumando pedra, você não quer que ele tenha uma frequência de trabalho, você precisa entender também o momento histórico que essa pessoa está e como lidar com ela. Então, a gente começou a fazer pequenos bicos ali no teatro. Tem uma grama ali, você cortar, eu te dou uma grana. Me ajuda a descarregar um cenário que eu te dou uma grana. Então, a gente tem uns parceiros que a gente está nesse lugar
e tem umas outras pessoas que já têm um pouco mais de estrutura, que elas sim já começam a fazer um trabalho mais constante. Mas é basicamente isso. A gente se divide para fazer tudo, sobrecarrega, porque a presença física, ela, pelo menos na técnica, ela é muito cobrada. Quando eu não estou lá, a gente precisa ter uma equipe por trás, então essa é a equipe que dá esse respaldo que mantém, porque o legal de um espaço que é de um teatro de grupo é esse pensamento delicado que ele tem com o público, com as pessoas que estão lá. Se a gente for colocar um profissional engessado, mecânico, que não tem afeto, a gente está tirando da nossa qualidade, da nossa excelência. Então, as pessoas que estão lá são pessoas delicadas, são pessoas que têm sentimento, pessoas que se relacionam, artistas, todos, na sua grande maioria, são artistas, são o ator, o iluminador, o performer, e é mais ou menos isso que a gente se divide lá no teatro, é mais ou menos assim. E assim, sobra a função até para o gato. A gente tem um gato lá para ser fofinho, que é o cachimbo. Agora que o gato está tirando a quarentena no sítio, tá o Maloca. Então tem também esse lugar do afeto dos animais lá no teatro. O teatro tem esse pensamento, né? A gente não tem nada de exploração animal lá. Nossa lanchonete, ela é vegana, ela é vegetariana. A gente não vende nada que passe por uma exploração assim de carne animal, tal. Até nosso figurino da nossa companhia a gente evita de colocar cor, coisas assim. É um pensamento mais sustentável. O container ele dá esse lugar de sustentabilidade também. Foi uma pesquisa que abriu o nosso horizonte nesse lugar também. Uhum. Aí, ó, uma nova pesquisa que abriu para novas possibilidades, né? O Rafa perguntou aqui, na verdade ele falou, expliquem um pouco mais para a gente sobre esse ser técnico performer. Vai lá, Pedro. Acho que o Pedrinho tá mais nessa vibe, né? Tô nessa vibe, essa é a minha pesquisa. Eu vou tentar exemplificar com uma imagem o que para mim faz sentido. Imaginem eu subir em cima de uma bicicleta ergométrica e pedalar, e à medida que eu pedalo e acelero essa bicicleta, um refletor vai se acendendo na minha frente. Esse é o técnico performer, você utilizar o seu corpo como dínamo para gerar eletricidade, para acender uma luz, ou então você utilizar o seu corpo como um rebatedor para uma luz, ou você utilizar o seu corpo para focar a luz na hora que precisa, para movimentar o refletor em cena. Existe uma técnica, que é a técnica padrão, que a gente conhece, que é aquela técnica que deixa tudo pronto. E ele se esconde atrás da mesa, se esconde, né? Porque é no escuro, ninguém fica olhando para a house, né? Fica escondido, é o backstage. Ele se esconde ali e faz a magia acontecer. Isso é lindo. Mas também existe uma outra pesquisa que é jogar na cara do público tudo que está acontecendo. Tirar as coxias, é uma linguagem da companhia. A gente chega num teatro, a primeira coisa que a gente fala é assim, vamos tirar essa espanaiada tudo, entendeu? Pode subir essas pernas, pode subir rotunda. Daí o cara fala, mas tem uma escada lá no fundo. Não, essa escada é linda, vai compor com a instalação. Então a gente quer esse desnude. O teatro de container, ele tem esse desnude na parede. A parede de vidro, você se relacionando com a rua, a pessoa que está na rua, ela olha para a cena sem essa magia, com muita magia, mas sem esse lugar de fechado, de cavernoso, né? Você aproxima muito mais. E eu acredito que a técnica que eu penso em desenvolver, que é a minha pesquisa, é em como tirar do escondido, dar o foco para essa coisa. E também utilizar o meu corpo como ferramenta cênica para o diretor. Então, o diretor ele pode, a partir do meu movimento, criar um movimento para mim que resolva tecnicamente o espetáculo. O meu corpo em cena, que não seja só para operar uma coisa, mas é o meu corpo em cena para criar o movimento da operação. Então, tentar fazer uma ligação entre o conhecimento técnico, prático de iluminação com a performance corporal, com o corpo estado em cena. É isso. Incrível. É muito legal e enfim, é bem inspirador para a gente pensar também, né,
Eu sou bastante da técnica, assim, nunca nem tentei ser atriz, performer, etc. Mas acho que a gente entra muito nesse sentido, e principalmente quando a gente faz parte do processo criativo, né? Então a gente está ali criando o tempo todo, enfim, artisticamente envolvido com todos os processos, inclusive no processo de administração do espaço, do grupo, da produção, enfim, a gente está sempre ali nesse sentido. E aí a gente falou... Eu acho que é muito difícil... Só um adendo a isso que você falou, assim, acho que acaba sendo um pouco difícil, por isso que eu acho que é bem importante essa live agora, assim, acho que é difícil para as pessoas que não estão inseridas no cotidiano de criação de teatro de grupo entenderem isso, né? Eu acho que essa live ela é importante para que a gente possa dividir um pouco disso, porque é uma situação muito específica mesmo, né? A gente já conversou em mesa de bar sobre isso algumas vezes, assim, né? O quanto que, por exemplo, essa pesquisa do autor performer, ela tem o espaço para acontecer dentro do modo de funcionamento do teatro de grupo. E assim, se eu falo para as pessoas que a administração do espaço, limpar o banheiro do espaço, regar a planta do espaço, determina, sim, como vai ser o espaço de criação artística da técnica, e isso tudo interfere no processo de criação artística. É muito doido, assim, não está separado, né? E aí, imagino que para quem é de fora disso é um pouco difícil de entender mesmo, assim, mas é que as coisas se misturam muito, assim, e às vezes é por escolha, às vezes não, a necessidade faz com que as coisas sejam misturadas, e o que a gente faz também é usar o melhor disso, assim, já que é misturado e não tem jeito, vamos tirar o suco disso aí, né, assim, então acho que tem um pouco disso, assim. E é contínuo, né, é um processo contínuo, a gente tem pequenos resultados, enfim, peça de teatro, a gente tem algumas coisinhas assim, mas é um processo, né, que não acaba, não tem um resultado final, você vai falar, pronto, terminamos. Acho que, talvez, chegamos ao ponto de falar, pronto, terminamos, mas acho que é isso, são anos e pesquisa, e continua, e fica, então acho que isso, todo esse processo é muito importante, assim, e é um pouco diferente também, né, quando a gente não está no grupo, se encerra. Total, e isso permite muita coisa, assim, o exemplo do Enquanto Chão, por exemplo, é um solo do Caio, do Caio Franzolin, que é ator do grupo também. Ele está em cena, mas eu e o Gabriel estamos lá na técnica fazendo a operação de luz e som, que isso é uma coisa que quando a gente sai com a peça, a gente vai sempre tenta deixar o mais perto possível. O público fica dentro do cenário, o público monta uma parte do cenário no começo da peça, o cenário é luz também, então é tudo misturado, assim. Então, e aí tem um momento do espetáculo, que, dando um spoiler aqui, mas enfim, para ilustrar um pouco do que eu estou dizendo, mas que a gente dá um pane falso, assim. Entra um ruído de estática e as luzes apagam. E aí eu saio, e aí nesse momento eu acho muito engraçado, assim, eu e o Gabriel, que a gente está ali na técnica, a gente assume um pouco da função de estar atuando como os técnicos do espaço, porque eu saio correndo, vou até o quadro, finjo que ligo, desligo, sabe? Então, a coisa do dia a dia de ser técnico de um espaço acabou entrando em cena nesse espetáculo, né? Que é o espetáculo, aí a peça fala sobre energia elétrica, fala sobre essas questões, né? Então, acabou que foi orgânico minimamente isso, mas as funções, elas estão muito misturadas, assim, né? Tipo, o Caio serve café durante a peça, ele vai até a cozinha do espaço, pega o café e volta, né? Então, assim, por quê? Porque a gente faz isso, quando tem peça lá, tem um cafezinho que a gente faz para o público, que a gente faz para as pessoas que a gente recebe, é uma função, é uma coisa que ele já faz antes de ser da peça, né? Que tem a ver com a administração do espaço, né? A forma como a gente recebe as pessoas, então as coisas acabam se misturando, né? Então, quando a gente fala acho que o nome dessa live é a equipe técnica, né, no processo criativo dos grupos, ela é isso, assim, a gente mistura tudo. Sim, total, super. Aí a gente falou, né, muito sobre como se dão as relações de trabalho e tudo, e acho que a estrutura é muito importante para que a gente possa realizar as coisas da melhor forma possível, assim. E acredito que para minimizar essa precarização e a gente, enfim, poder
escolher não reproduzir algumas lógicas e tudo, a gente precisa dessa estrutura. E, para mim, as políticas públicas estruturantes para a pesquisa continuada são muito importantes nesse sentido, assim. E aí eu queria saber de vocês. Como isso é importante, como isso movimenta o trabalho de vocês lá na Mungunzai na próxima. Começar, cara? Manda lá. Não, pode começar. Você não quer começar? Ficou tenso. Eu não sei se eu entendi a pergunta, na verdade, Gi. Acho que, assim, para a gente manter as estruturas, né, do nosso trabalho, assim, a gente conta com muitas políticas públicas que são estruturantes para o trabalho de pesquisa continuada, porque a gente não entra numa lógica de mercado na maioria das vezes, né? E aí, isso é uma escolha nossa de fazer isso, e aí como isso se dá estrutura para que a gente possa ter o trabalho, diminuir a precarização desse trabalho também e melhorar essa estrutura nesse sentido. Nossa, com certeza. Acho fundamental você trazer isso mesmo, né? Porque pegando a experiência do fomento ao teatro, né? Que é um edital pensado justamente para esse tipo de pesquisa que a gente faz, né? Para pesquisa continuada em grupo. E é uma coisa que, assim, é específica mesmo. Ela é um fenômeno bem específico de pesquisa que em outros moldes, de outros editais ou financiamentos, né, enfim, que a gente tem, não cabe, né, porque é isso, não tem uma visão de mercado, né, a gente não pensa o que a gente faz enquanto um produto que vai virar uma mercadoria, não é isso, né, a gente está ali pesquisando e a partir disso, óbvio que vai ter encontro com o público, óbvio que vai ter uma devolutiva para a sociedade, porque é para isso que a gente faz, né, o dinheiro público ele vai ser usado para a cidade, né, no caso, mas ele é de uma outra natureza, que não é mercadológico, que não tem o potencial de mercadoria, de gerar capital financeiro, né, é outra coisa que a gente faz. E só que tem um porém que acho que é o nó do bagulho todo, que a técnica é uma coisa que, assim, por mais que a gente consiga, e a gente sabe que a gente consegue, porque a gente tá cansado de fazer gambiarra, né? Mas, então, por mais que a gente consiga lidar com a precariedade material na técnica, tem um limite, né? O refletor não é uma coisa que você consegue de graça. Você, né? Assim, a gente não tem um elipso na próxima. Porque é caro pra cacete. E a gente não tem. Então, assim, a maioria dos equipamentos que a gente tem foi de doação e tal, porque dentro de um projeto de fomento, que vai durar, sei lá, de 1 ano e meio, às vezes, quase 2 anos, dependendo do projeto, para financiar o grupo inteiro, você não tem como dedicar uma parte muito grande a material técnico, por exemplo, né, de manutenção do espaço, enfim. Lá na próxima, a gente teve agora no fomento a maior parte da verba de material e manutenção foi para construir um mezanino para a gente ter espaço para ficar lá dentro. Porque a gente não cabia as nossas coisas e a gente, assim, cenários das peças, né? Então, assim, quem dirá comprar um monte de equipamento, assim, a gente conseguiu a muito custo ter uma mesa digital, uma ETC Express lá, que acho que é igual a do Folies, inclusive, né? Que uma 2448, a muito custo, assim, conseguindo de segunda mão, usada, assim, na parceria, sabe? Porque são coisas que são caras. E às vezes elas não cabem nesses editais. Porque eles têm que dar conta de toda a pesquisa, de toda a subsistência do grupo por mais de ano, assim. E às vezes não cabe. Então, por mais que a gente saiba lidar bem com a precariedade, com a gambiarra, tem um limite. E os editais acabam não dando conta, pelo menos esses editais que abarcam o tipo de trabalho que a gente faz, de pesquisa que a gente faz, acabam não dando conta de abarcar todas as necessidades técnicas, né? A coisa acaba sempre ficando meio precária. Eu acho que isso é um olhar que a gente tem que jogar, assim, também. É importante que a gente tenha, enfim, a gente tenha o fomento, mas que a gente tenha outras possibilidades, né? Então, que a gente tenha outras verbas. E acho que a gente
luta muito por isso, né? A gente sempre corre atrás de melhorar, de aumentar, e aí consegue uma grana ali, e compra um negócio e tal. Mas acho que é isso, assim, a gente... eu acho que ninguém aqui quer viver na precariedade, enfim, e se desdobrando, acumulando um monte de função e fazendo um monte de coisa, porque todo mundo quer fazer isso da melhor forma possível, mas como a gente acredita que essa é a forma de fazer teatro, a gente acredita nessa forma de produção, acho que a gente, enfim, se dedica a isso, mas a gente nunca deixa de lutar por maior estrutura, né? Com certeza, assim, não é que a gente não quer melhorar a estrutura, muito pelo contrário, a gente quer muito que ela seja o melhor possível, né? Só que o nosso acesso a essas estruturas é diferente, porque o nosso trabalho, ele demanda que seja um processo diferente, né? Total. Lá no... Assim, a princípio, políticas públicas de acesso à cultura é fundamental em qualquer sociedade. Políticas como fomento ao teatro, fomento às periferias, fomento à dança é importantíssima por causa do grupo de pesquisa. Alguns editais, como premiação, ou um edital que é mais para um espetáculo, que é para uma produção, ele tem uma relação diferente do que é esse espetáculo maior, do que essa pesquisa maior que um grupo tem. A Mugunzá pegou um fomento na história, né? Pegamos o segundo agora nessa edição. Primeira vez que a gente pegou um fomento foi o que possibilitou da gente iniciar uma sede, foi o que iniciou o pensamento de uma sede. A gente pegou o fomento em 2013, se eu não me engano, não tenho certeza, 2014, talvez 2015. Para criar o espetáculo Poema Suspense e o Era Uma Era. E a gente alugou um galpão. Nesse galpão a gente colocava muito dinheiro público dentro de uma locação privada. Então foi o momento que a gente saiu e foi para um terreno público e pegou todo esse caixa que a gente tinha para construir esse teatro. E a gente tem muita noção do que o trabalho que a gente faz também tem uma função pública nele, uma função necessária para a sociedade. Então a gente não se sente tão explorando um espaço como uma PPP, por exemplo, que entra num terreno para simplesmente explorar atrás de um capital. A gente não tem essa gana por esse capital, a gente necessita de uma sobrevivência que ela é extremamente humilde, se a gente pode dizer isso. Se você for ver as planilhas lançadas, o nosso salário, o meu salário foi durante muitos anos de 1.500, passou para 1.800 e agora é de 2.000. Então eu tenho um salário de 2.000 para cuidar do teatro, para apresentar a peça, para fazer temporada, para fazer montagem, desmontagem. Esse é o achatamento que eu falei dos salários lá no container. A gente não consegue pagar muito, porque todo mundo trabalha muito e ganha pouco, e esse é o problema da gente não ter políticas estruturais para a nossa classe, para todos os teatros de grupo. Não tendo esse guarda-chuva, não tendo essas políticas tão fortes quando ela está, a gente precisa começar a pensar em várias alternativas. A Mugunzá, ela abriu um guarda-chuva olhando para aquele terreno, para aquele espaço que a gente criou, não só como um espaço cultural, mas também como um espaço de relações humanas, de acolhimento do pessoal do entorno. Então, hoje em dia, o container está fechado às atividades artísticas, mas junto com a Secretaria da Cultura, junto com a Soninha, junto com o Janazzi, junto com o Suplicy, a gente fez uma frente, conseguiu uma verba, daí juntou mais todos os coletivos que estavam lá na região, que é Craco Resiste, Coletivo Tem Sentimento, Pagode na Lapa, junta toda essa galera e começa a distribuir marmita. Então a gente distribui 500 marmitas no meio da quarentena. Como que a gente faz isso? A gente começa a entender outras formas de captação, outras formas de entrar recurso. Então, emenda parlamentar, todos os editais que abrir, todos. Apareceu lá edital, a gente tem que escrever, porque é uma máquina, tem várias pessoas que estão em volta disso, é um trabalho que, se a gente não pega um edital estruturante como é o Fomento, poxa, no meio dessa quarentena, isso é desesperador, entendeu? Eu tenho um filho de 8 meses e eu não tenho uma garantia. Quando aparece um edital desse, poxa, me dá um certo alívio, porque eu tenho garantia do meu salário de 2 anos e eu vou ter garantia de que eu vou produzir.
porque não tem nada melhor do que criar, do que produzir. Então você está dentro de um momento tão difícil para a cultura e você ter uma política forte que te mantém, isso é fundamental. Essa política ela devia ter muito mais acesso. Somos muito privilegiados por ter essa política. A gente pegou uma vez em 2005, pegamos outra agora na quarentena, e a gente entende o nosso privilégio e também lutamos por usar esse nosso privilégio para dar vozes para as pessoas que estão ali no entorno da gente, entendeu? Então, a gente pegou o fomento para pagar a galera da técnica, pagar a galera da faxina, pegamos o fomento para estruturar e para manter as políticas que a gente está fazendo. É muito importante esse tipo de edital. A gente, claro, você tem uma emenda ou um outro edital um pouco menor, um vai e tal, tudo isso é importante. Parou a luz aqui. Mas não é tão igual, não é tão importante quanto essas políticas que de fato são estruturantes, né? Exatamente, ela não está precisando de um produto no final. Ela está pagando a sua pesquisa, e a pesquisa é importantíssima para que venha um produto de qualidade. E durante a pesquisa, muitas pessoas, muitos trabalhadores estão envolvidos nisso, né? Então, é isso, assim, a gente tem projetos, enfim, quando a gente tem o fomento, quando a gente pode ganhar o fomento, etc., e realmente é uma pequena parte de muita coisa que deveria ser abarcada nesse sentido, mas quando a gente consegue isso, a gente consegue ter lá uma galera trampando com a gente, então uma galera fazendo parte desse processo e uma galera recebendo pelo seu trabalho, enfim, isso é essencial, então é muito importante essa luta constante que a gente tem sobre essas políticas públicas que são estruturantes para o nosso trabalho, porque é assim que a gente vai conseguir seguir, né, com as nossas coisas. E acho que a gente vai finalizando, foi muito legal mesmo, assim, conversar com vocês, adorei. Acho que a gente podia, né, continuar conversando muito. E aí, uma coisa que a gente queria falar também é como estão as atividades de vocês nesse momento agora, da pandemia. Não precisa falar muito, fala aí o que quiser rapidinho e tal, porque eu sei que está realmente complicado para todo mundo. Então, mas aí, se quiser fazer um jabá, a Mungunzá está fazendo muitas coisas, entendeu? Pode dar uma divulgada. A gente sempre fala nesse espaço que a gente não tem os grupos que estão fazendo muitas coisas durante a quarentena, né? Nós não somos um deles, assim. A gente está minimamente tentando sobreviver nesse espaço, né? É isso. A gente tem a materialidade necessária para manter o espaço vivo e ativo, né? E que tem a ver com também o fomento que a gente acabou de realizar, né? Então a gente terminou de prestar contas, veio a quarentena, né? Então a gente está nesse momento ainda de ter um respiro aí de verba mesmo para a gente conseguir manter o espaço, mas que também, sei lá até quando dura, né? A gente tem as contas aí, mas a gente tem um espaço que é alugado, né? Então desconto no aluguel, enfim, a gente não sabe, cada mês a gente fica vendo como é que vai ser, né? Então a gente está tentando sobreviver, saiu o Zé Renato agora, que a gente também pegou, que foi o nosso segundo, né? O primeiro foi o que a gente tem hoje de equipamento lá, foi o primeiro Zé Renato, basicamente, que possibilitou a gente montar a caixinha lá da próxima, e agora um segundo. Então esses editais que são fundamentais realmente deram uma boa salvada na gente, e um planejamento mínimo, né? A gente teve apresentações que foram desmarcadas em Sesc, que iam rolar, e aí a gente está tentando adaptar essas coisas para dar conta dessas demandas que vêm de fora, mas não estamos produzindo criativamente nessa quarentena, assim. A gente está tentando, inclusive, também manter alguma relação com os territórios com que a gente passou nesse fomento, né? Então, tentando auxiliar, rolou aí uma distribuição de máscaras, o Caio ele fez uma articulação também com o pessoal do Mackenzie para a gente conseguir colocar uns banheiros, um banheiro lá no moinho. Então rolou algumas coisas assim de relação com vizinhança, de relação com o entorno, com o que a gente já estava fazendo, né, antes, tentar manter minimamente isso, manter todo mundo bem e sobreviver para voltar e fazer as coisas, assim.
Mas produzir artisticamente durante a quarentena, a gente não está fazendo nada para o público, né? Teatral, que é que a gente pode chamar de teatral. Por isso que a gente está fazendo, né? Mas enfim, essas tentativas. Né? É um desabafo mesmo. Na Musa a gente está tentando, né? Porque a gente pegou essa demanda, essa galera que estava parada e precisava receber. E para não acumular também 1 milhão de horas de trabalho, a gente começou a desenvolver esse lugar digital. Então, lá nessa plataforma, assim, tem a companhia Amores de Frício, do Arte Simples, que está em cartaz online na nossa plataforma. A gente está com essas lives musicais, que acontecem de sábado e domingo às 4h20, horário sugestivo. O nosso site ali tem um espaço para uma sala de ensaio online e tem de ensaio de espaço de reunião. Nós estamos fazendo reunião. Tem essa pesquisa do Fomento, que todos da companhia estão trabalhando internamente, que ela é uma pesquisa que, tipo, para mim está me dando muita gana. Esse momento de quarentena, mesmo sendo um momento muito difícil mentalmente para todo mundo, e uma coisa nova que a gente está vivendo, poeticamente, para mim, ela consegue me alimentar também em algum lugar, por causa que eu gosto de trabalhar com máscara, então tá todo mundo com esse anonimato aí na cara. Então, acho que de alguma forma esse apocalipse que está se desenvolvendo, para mim, é poético, tem um pouco de pesquisa para desenvolver aí. Então, eu tento dar uma filtrada poética sobre o que está acontecendo, mas é muito complexo. A gente estamos vivendo a cada dia. Eu tenho o privilégio, né, entre muitos privilégios que eu tenho, de ter a minha companheira, de ter meu filho aqui em casa e conseguir passar essa quarentena mentalmente bem, né? Não se estressa tanto, o sorriso de um bebê é maravilhoso. E também a gente está tentando produzir uma espécie de uma versão do poema suspenso para uma cidade em queda para esse momento de pandemia. Porque o poema suspenso ele tem essa coisa de você ficar no seu nicho, no seu apartamento e o corpo que cai lá fora e deixa todo mundo em suspensão. Então, a gente está pensando em fazer alguma coisa que tem um pouco de uma nova pesquisa, uma coisa que as pessoas entrem numa sala e que a gente explore a tecnologia para desenvolver isso, porque é isso, né? A gente está num momento de pesquisa, de imaginar, de aprender, de descobrir novas formas, por mais que daqui a pouco o nosso teatro presencial, com sangue, com pele, com odor, que hoje não dá para acontecer, a gente torça para que aconteça rápido, mas mesmo depois que ele voltar a acontecer, essas tecnologias elas vão estar aí, e também é um lugar para a gente estar desenvolvendo. Então, mesmo depois que o teatro de container voltar, a gente imagina que essa plataforma da Musa Digital vai continuar sendo potente. Então, é interessante usar esse momento para desenvolver essas potências. É muito legal conseguir também investigar novas coisas nesse momento, né? É importante. A gente no Folhas também está num trabalho bastante interno de quase que de autoconhecimento. Mas a gente tem a sede, tem esse território construído, né? Então a gente não tem como ignorar ele nesse momento. Então acho que ele também aponta muitas necessidades para a gente. Então, lá na Mungunzá, né, fisicamente a galera tá com uma mega ação lá, né? A gente tem o coletivo da Dona Carmen, que é o Tem Sentimento, que ela trabalha com as mulheres de extrema vulnerabilidade, as trans dali do território. Então ela está fazendo um trabalho de confeccionar máscara. A gente está desenvolvendo esse trabalho de entregar essas marmitas e também está fazendo um cadastramento para cesta básica, chega cobertor. Então a galera está nesse lugar. Lá também é um ponto de logística do Médicos Sem Fronteiras. O Luiz, que é o mediador social lá do container, como o container está fechado, ele está ajudando no Médicos Sem Fronteiras, então ele está lá nessa logística junto com eles. A Paloma, que é técnica do teatro, ela está passando um tempo no teatro, que também é bom, porque mantém alguém lá naquele espaço, um ponto de referência, como eu falei para os vizinhos, que é importante. E é isso, o teatro ele parou das questões artísticas.
mas a fome é urgente lá e não pode parar. A gente vê o governo, a prefeitura fechando o atende no meio do fluxo, fechando atende do outro lado da rua, levando todos os serviços para longe e abandonando toda a população lá, deixando só a polícia para eles. Então, se o ativismo daquela região era necessário e sempre foi necessário, agora ele é fundamental, ele é vital para as pessoas que estão lá. Com certeza. É muito importante mesmo, assim. Mas acho que é isso. O Rossi, que é cenógrafo, cenotécnico, aderecista, ele deixou uma mensagem para a gente. Ele falou que adorou, foi bom ouvir todo mundo, todas as experiências, saudades dos grupos de início, em especial o Boi Voador. Vocês são bem maduros e conscientes desse momento social e artístico, parabéns. Então, acho que foi legal para esse momento também. Muito bom fazer essa conversa com vocês. Na semana que vem, a gente vai ter uma conversa com a Judite Lima, que é costureira de teatro, ganhou a PCA agora, e é uma figura muito importante na técnica. Acho que, enfim, quem nunca, né, passou por essa mulher incrível, maravilhosa, um puto artista de teatro. E a mediação vai ser da Elisete Jeremias, também super diretora de cena, incrível, às 8, no mesmo bate-canal, no mesmo bate-horário. E obrigada, meninos, foi muito legal. Obrigada, Giovana. Obrigado, gente. Foi especial, foi uma delícia. Muito gostoso, obrigado, Giovana, obrigado, Pedro, todo mundo que tá aí. Valeu. Nós, estamos juntos, viu? É nóis. Tchau.